Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu queria falar um pouco com você sobre os traumas da sua vida, uma história que precisa ser contada. Você já teve curiosidade ao olhar para uma pedra, uma rocha? Muitas delas carregam em suas fissuras a história de abalos sísmicos ou até mesmo de terremotos antigos. Mesmo séculos depois, sua estrutura continua marcada. A mente humana funciona de uma maneira parecida. Algumas experiências são como abalos sísmicos na nossa vida psíquica. Elas não passam sem deixar ali um rastro. E é sobre esses rastros, o que nós chamamos então de traumas, que vamos falar hoje. Não de uma maneira simplista, que por vezes se encontra nas redes sociais, mas pelas lentes da psicanálise e, sobretudo, da psicanálise freudiana. Vamos entender, então, o que é teoricamente um trauma para Freud, como esse trauma acontece e se estrutura na mente humana e, mais importante, como uma análise pode ajudar a reescrever essa geologia interna da nossa psique. O primeiro e mais crucial ponto que devemos levar em consideração é que, para a psicanálise, o trauma não é um evento externo em si. Não é a violência, o acidente ou a agressão. O trauma é o efeito psíquico que esse evento produz. É como se fosse um vírus e o evento vetor, mas o trauma é a infecção que se aloja na mente humana. Freud fez uma descoberta fundamental. O trauma é sempre uma experiência de desamparo. O sujeito é inundado por uma quantidade de excitação, de estímulo, que seu aparelho psíquico não consegue processar, ligar ou mesmo digerir aquela quantidade de processamento que chega. É uma brecha no sistema, é um buraco na capacidade de elaborar do sujeito. Essa experiência fica fora do tempo cronológico, ela não é integrada à nossa história, à nossa narrativa biográfica. Freud dizia que ela fica como uma espécie de corpo estranho na mente. É uma espécie de ilha psíquica isolada. E aqui está a armadilha. Por não ser integrada, essa memória não enfraquece com o tempo. Ou seja, ela não vai sendo apagada ou esquecida. Ela permanece lá. Ela permanece viva, bruta e ativa como se estivesse acontecendo agora. Ela não é uma lembrança, ela é uma presença. Sendo assim, o trauma não é uma lembrança do que aconteceu, como se estivesse no pretérito, no passado. É uma sensação do que ainda está acontecendo. É isso que define um trauma. É algo que você permanece sentindo. Mas como esse corpo estranho se manifesta? Freud identificou 3 mecanismos principais: a repetição, a atuação e a formação de sintomas. Vamos começar pela compulsão à repetição. A mente tenta desesperadamente dominar o que a dominou. Então, inconscientemente, o sujeito se coloca em situações análogas, não iguais, mas que ecoam a estrutura do trauma inicial. A título de exemplo, pense naquela pessoa que, vítima de um relacionamento abusivo, se envolve repetidamente com parceiros controladores. Isso não é masoquismo, na maioria dos casos. É uma forma, é uma tentativa frustrada de, dessa vez, ter um final diferente de controlar a narrativa que foi traumática. Freud viu isso como um além do princípio do prazer. É uma força psíquica que vai contra o nosso desejo de suposto bem-estar. Então, a vítima de abuso não busca sofrer de novo. O que ela está buscando inconscientemente é reescrever aquela cena, mas acaba, como sempre, presa na mesma página. O segundo mecanismo que eu já citei é a atuação, o acting out. Quando a palavra falha, quem fala é o corpo. A angústia, que não pode ser colocada em narrativa, no campo simbólico, se expressa então como ato. Então, explosões de raiva, comportamentos de risco, automutilação muito comum em jovens, é o trauma buscando uma saída física, pois a saída psíquica está totalmente bloqueada. Isso nos leva, então, ao terceiro dos mecanismos, denominado de formação de sintomas. Aqui é onde Freud foi genial. O trauma reprimido ele não desaparece, ele volta disfarçado. Então pensemos em uma violência sexual na infância.
Ela pode retornar décadas depois como uma fobia específica do escuro, de um certo cheiro, de ser tocado, como ataques de pânico sem causa aparente, ou como somáticas, ou seja, dores crônicas, problemas gastrointestinais, que a medicina não encontra nenhuma causa orgânica específica. O sintoma é, como disse Freud, uma formação de compromisso. Ou seja, é a expressão mascarada e, ao mesmo tempo, a tentativa de controle do que foi traumático. Outro exemplo que nós podemos pensar é numa vítima de violência doméstica que desenvolve uma insônia terrível todas as vezes que escuta passos no corredor. O sintoma é insônia, é irracional no presente, mas é uma resposta perfeitamente lógica ao trauma do passado. É o sistema de alarme psíquico disparado sem cessar. Então, vamos descer agora do conceito e ver como isso se organiza em cenários reais, na prática, né? Em casos de traumas sexuais, por exemplo, trata-se por vezes de uma invasão brutal nos limites do corpo e da vontade daquela pessoa. É a brecha no sistema psíquico total. O trauma, em muitos casos de violência, se estrutura em torno de uma culpa paradoxal. A pessoa pensa assim: eu poderia ter evitado. Em alguns dos casos, ocorre uma despersonalização, ou seja, a pessoa tem a sensação de sair do próprio corpo durante o ato, que pode se tornar crônica posteriormente. Como também pode acontecer uma dissociação entre sexualidade e afeto. Assim, o prazer sexual futuro que a pessoa vai ter nas relações pode se tornar impossível ou, o contrário, compulsivo e autodestrutivo, repetindo a cena da violação que ela sofreu lá atrás. Já em algumas ocorrências clínicas envolvendo, por exemplo, a violência doméstica, o trauma se instaura e se manifesta numa insegurança no próprio lar. Então isso leva a pessoa a viver uma estrutura de hipervigilância constante. Isso é muito desgastante, porque ela sofreu um trauma dentro de um lugar que ela deveria estar segura. Então a vítima aqui nesse caso aprende a ler micromudanças no humor do agressor. Um cheiro de álcool, um som de chaves. Mesmo após sair, essa hipervigilância permanece. É um trauma de traição do vínculo que gera profunda dificuldade de confiança mais tarde. Nesses casos de violência doméstica, o perigo não vem de fora, ele emana do centro do seu próprio mundo. Essa distorção é o cerne do trauma, porque aconteceu no lar da pessoa. Outro típico trauma são os relacionamentos abusivos, que acontece algo semelhante à violência doméstica, mas com foco na lógica perversa do vínculo com o outro. O trauma é estruturado com os gaslight, por exemplo, aquela forma de manipulação que faz a vítima duvidar de sua própria capacidade, da sua própria percepção de sanidade. O abalo aqui é a capacidade de julgar a realidade. A pessoa sai do relacionamento não só magoada, mas com instrumentos internos totalmente quebrados. Foi o amor ou foi culpa minha? O último dos exemplos que eu queria elencar são os traumas de infância. Então, são os mais estruturantes e os mais comuns também na clínica. A criança não tem um aparelho psíquico formado para processar grandes quantidades de excitação. Então, um abuso, uma negligência grave, a perda abrupta de um cuidador, se tornam matrizes de como ela vai se relacionar com o mundo posteriormente. Isso pode gerar um eu muito frágil, uma sensação básica de que o mundo não é seguro para ela, que ela não é digna de cuidado. Muitos transtornos de personalidade têm raiz em traumas precoces não elaborados. Então, se o trauma é um corpo estranho, intocado pelo tempo, ou seja, porque o inconsciente é atemporal, como que a psicanálise propõe uma saída para esses eventos? A chave não é apagar a memória, porque isso não é possível. A chave é transformar a relação com isso que foi traumático. É fazer que aquela ilha psíquica isolada se reconectar com o continente da sua história biográfica como um todo. E aqui o processo analítico faz isso através de dois pilares muito específicos. O primeiro é a rememoração com afeto. Não basta lembrar intelectualmente, de forma racional do evento. É preciso revisitar a memória traumática no ambiente seguro do consultório e tentar associá-la com emoções
que foram cortadas no momento do evento. O pavor, a raiva, o desamparo. O analista fornece aqui uma espécie de container, aqui de forma muito metafórica, que faltou naquela hora do trauma. Ele suporta com o analisante a descarga emocional que estava congelada. Isso tira o poder de fogo daquela memória. Nunca se esqueça disso. Uma vez que o inconsciente é atemporal, o trauma é um congelamento no tempo. A pessoa fica presa naquela cena. Por isso, não importa o tempo cronológico que se passe. Pode ter sido algo há 10 anos para o eu, mas no inconsciente é como se tivesse acontecido há poucas horas. Uma vez que há o que eu estou chamando aqui de congelamento do tempo, né, é preciso então entrar o segundo pilar psicanalítico que eu falei, que é a elaboração através da linguagem. Este é o coração daquilo que podemos chamar, em alguma medida, de cura pela psicanálise. É o trabalho lento de tecer uma narrativa sobre o que aconteceu e ir associando uma coisa à outra. De conectar o sintoma de hoje, a fobia, o pânico, com o evento de ontem. De entender por que aquele evento foi tão traumático para aquele sujeito em particular. Então depende de cada história. A palavra simboliza o que era pura angústia indizível, o real, como diz Lacan. Quando você pode dizer eu sinto assim porque aquilo aconteceu, você tira o trauma do reino do act, ou seja, daquela atuação de ficar repetindo, e o traz para o reino do pensamento, da elaboração, de associação de um significante com outro significante. Tornemos isso que eu falei agora mais palpável, com um exemplo assim factual. Na prática, a vítima de violência que tinha ataques de pânico, por exemplo, ao ouvir gritos, aos poucos, na análise, pode começar a conectar esses ataques à lembrança soterrada daqueles gritos do agressor, ou de um grito que ela ouviu no momento em que foi agredida. Ao fazer essa ligação conscientemente, o pânico vai paulatinamente perdendo sua força cega. Ele não some, mas deixa de ser um mistério aterrorizante e se torna um sinal compreensível de uma ferida antiga que agora pode ser cuidada, pode ser escutada. A análise não apaga nenhuma cicatriz. Ela faz com que ela deixe de doer ao toque e se torne parte de sua história, não a dona da sua vida. Portanto, Freud nos ensinou que o trauma é uma ruptura na experiência temporal. A psicanálise, então, é um empreendimento de reconstrução do tempo histórico e psíquico que esses traumas muitas vezes faz romper. Não se trata de virar uma página e esquecê-la. Trata-se, na verdade, de reler o capítulo mais doloroso de um livro inteiro, que é o livro da sua vida, para que ele pare de ditar o enredo de todos os capítulos seguintes. A cura, então, aqui é a passagem da repetição cega para a lembrança elaborada, da atuação desesperada para a palavra que significa o que aconteceu. O trauma marca, é verdade, mas na análise essa marca pode deixar de ser uma fissura exposta e virar parte da topografia única da sua personalidade. Uma região de grande dor, mas também potencialmente de grande resiliência e reconhecimento profundo sobre si mesmo. Se esse assunto ressoou com você, se você se identificou com alguma dessas estruturas, saiba que buscar ajuda não é sinal de fraqueza, mas é o primeiro e mais corajoso passo para recuperar a narrativa da sua própria vida. A psicanálise é um dos caminhos possíveis para essa jornada. Se você gostou do vídeo, eu peço a você que curta, se inscreva, compartilhe e que comente aqui o que você quer ouvir nos nossos vídeos aqui e até uma próxima aqui no canal. Muito obrigado e abraço.